Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, professora de História, e hoje nós iremos desenvolver a 16ª aula do 6º ano. Para isso, o tema da aula de hoje é Pré-História e a Idade dos Metais. Para o desenvolvimento deste assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos. Quais são eles? Primeiro, definir a idade dos metais como última fase da pré-história, destacando as principais conquistas do período. Relacionar a produção de excedentes agrícolas com o surgimento do comércio. Identificar o surgimento das civilizações fluviais. Reconhecer a importância da descoberta e uso de metais no período. Explicar a formação do Estado, função do rei e dos servidores, e também analisar o desenvolvimento da escrita, quanto aos fatores e também utilidades. Antes de mais nada, pega lá seu material. Vocês têm que ter em mãos os livros, o livro didático, que é o seu maior parceiro nesse momento, o caderno para fazer as principais anotações, lápis, caneta e borracha. Façam as anotações de tudo que você julga importante deste momento. Faça um resumão da aula, se necessário for. E, se porventura tiverem algumas dúvidas, já anota no caderno para perguntar depois. Pergunta para o seu professor ou vai atrás, busca em outros meios de pesquisa. Vamos iniciar, então? A idade dos metais, ela é o último período da história. Temos primeiro Neolítico, idade da pedra lascada, Neolítico, idade da pedra polida, e agora nós temos a idade dos metais. O nome já diz o que a gente passa a utilizar neste momento, os primeiros seres humanos. Ele tem como principais conquistas também o surgimento do comércio e também das cidades, o uso dos metais como o cobre, o bronze e também o ferro, o Estado instituição política, não o Estado de Santa Catarina, Paraná, entre outros. E também o domínio da escrita. Essa última, o domínio da escrita, é o marco que vai findar, ou seja, acabar com a pré-história e iniciar agora a história antiga ou antiguidade, ok? Então, vimos na última aula que foi necessário cada vez mais aumentar o número de terras para plantio. Lembram que cada vez mais estavam surgindo mais pessoas, os vilarejos estavam crescendo. A população cada vez mais ampliando em seus números. Então, consequentemente, tinha que ter mais alimento. Isso é fato, o Zezinho falou bem. Para ampliar a produção agrícola, eles passaram aos poucos desenvolvendo técnicas para melhorar esse cultivo e essa produtividade do solo. Primeiro, a questão dos fertilizantes naturais para a produção de grãos ainda maiores. Vimos na última aula até a própria queimada, as cinzas das plantas, das árvores, elas eram utilizadas também como um adubo. Métodos para controlar pragas agrícolas, espécie de inseticidas, mas eram métodos mais bem precários, digamos assim. E ainda formas de garantir o fornecimento de água para áreas mais longes, mais distantes. E por isso o surgimento de sistemas de irrigação. Principalmente ali a gente vai ver na civilização egípcia um sistema de irrigação bem consistente, baseado ali nas águas do rio Nilo, que era considerado para eles um rio-deus. Mas vamos por partes. O surgimento do comércio. Como eu disse para vocês, estavam as aldeias produzindo alimento necessário para todos comerem, para todos sobreviverem. Mas vai chegar um ponto que com o desenvolvimento de novas técnicas, eles vão produzir ainda um pouquinho mais do que eles necessitavam. Então, isso a gente vai chamar de excedentes, o alimento que é produzido a mais que o necessário para todos consumirem.
Consequentemente, vão iniciar as trocas entre as comunidades neolíticas. A minha comunidade, ela vai trocar com a comunidade do Zezinho, que vai trocar com outra. Eu vou produzir muito milho, a dele trigo, a gente vai trocar. Aí vai passar a surgir novas funções dentro da comunidade. Vai ter o sacerdote, porque vão ter a questão dos deuses, né? O surgimento de coisas que eles não vão conseguir explicar, eles vão nomear deuses para dizer o porquê que está acontecendo aquilo. Soldados para proteger as terras que eles têm. Comerciantes para fazer essas trocas, para fazer esse comércio, a gente vai chamar de escambo. E ainda os tecelões que vão tecer, vão ser espécie de artesãos que vão produzir, seja tecidos, roupas, enfim. Aí o que a gente vai dizer que com o comércio vai surgir uma divisão social do trabalho. Quem faz isso, quem faz aquilo, isso é trabalho da mulher, isso é trabalho do homem, também vai surgir ali. As primeiras cidades, nós temos aqui Jericó na Palestina e Setalyurkin na Turquia. Isso é um nome mais complicado que tem. Mas Jericó é muito falado, inclusive na questão da Bíblia ela vem aparecer. As primeiras cidades, elas são chamadas ali as civilizações fluviais. Por quê? Porque as primeiras cidades que surgem a partir da união das aldeias, lembrem-se, uma aldeia, várias famílias, daí vem outra família e assim elas vão crescendo, surgindo essas cidades. Elas surgem próximas de rios. Por que de rios? Lógico, a questão do uso da água na agricultura. Por isso que essas primeiras civilizações que surgem próximas desses rios, elas vão ser chamadas de civilizações fluviais. Fluviais tem relação à água do rio. Quais são os vales lá que a gente viu na última aula lá da Crescente Fértil? Nós temos do rio Nilo, que vai surgir a civilização egípcia, dois rios, Tigre e Eufrates, civilização da Mesopotâmia, composta de vários povos, os rios Amarelo e Azul, China, e o rio Indo, a Índia, tá? A descoberta do uso de metais. O primeiro metal que foi descoberto pelo ser humano foi o cobre, e ele foi descoberto há cerca de 8.000 anos atrás. Inicialmente, ele era utilizado principalmente na fabricação de estatuetas e também enfeites. Por quê? Porque ele era um material mais mole, não era tão resistente na produção de uma arma, de um instrumento, de uma ferramenta, tá? Já o bronze, ele tem cerca de 6.000 anos atrás, é feito a partir de uma liga metálica, uma mistura, obtida por meio da fusão do cobre com o estanho. E ele sim, aí é usado na fabricação principalmente de armas e também escudos, para proteção e também para atacar o povo inimigo. Lembrem-se, eles estão brigando ali por terras, o que eles conquistaram, as suas plantações. O ferro de 1500 a.C. Vai ainda tornar as armas mais duradouras. Há um aperfeiçoamento com o ferro dos instrumentos agrícolas e a criação de novas ferramentas e também novos utensílios, tanto para utilizar na terra, na produção agrícola, mas também pensando em outras atividades. A formação do Estado. Pensando na questão, a aldeia, agora elas estão crescendo, precisa de alguém para organizar, criar regras para isso. E aí que a gente vai dizer a questão da formação do Estado, entendendo a questão da política. Política como algo necessário, algo do ser humano, que vai ter alguém que vai comandar, criar regras e outro que vai obedecer essas regras, organizar para que tudo flua, para que tudo aconteça. Então acredita-se que o chefe ou sacerdote de uma família importante e poderosa,
em data incerta, não tem ao certo quando isso iniciou, assume o controle de uma região e transforma-se assim num rei. Aí que vai ter início na instituição que tinha plena autoridade sobre a população. É o que chamamos de formação do Estado. Estado entendendo que temos uma organização com regras a serem seguidas, com divisão de ações a serem executadas, de atividades a serem cumpridas. Então, e tem uma pessoa em destaque que a gente vai chamar de rei nesse momento. O rei e os seus servidores. O rei, neste sentido, ele vai fazer as leis, julgar os crimes e ainda dirigir atos religiosos. A gente vai estudar mais para frente sociedades teocráticas, em que o líder é considerado um deus, um representante de Deus na Terra. E isso é um processo de desenvolvimento. Outras sociedades já não vão ter essa imagem do líder. Para garantir o controle da população, o rei sozinho ele não vai conseguir garantir tudo isso. Então, vai ter vários servidores que vão servir ao rei e vão desempenhar funções no nome dele. Quais seriam essas funções? Registrar as colheitas, cobrar impostos. Porque já cobrar imposto, professora, claro, precisa organizar tudo isso, precisa manter um exército para cuidar da segurança de todos, organizar a defesa do território. E isso tudo vai dinheiro. Há um custo tanto para manter o exército, mas também para a compra tanto das armas como também dos escudos para proteção. E um dos resultados dessa organização foi o surgimento da escrita por volta de 4000 a.C. Por quê? Para registro das colheitas, cobrança de impostos, eu tenho que marcar em algum lugar. Aí as primeiras escritas, primeiro por meio de símbolos, e depois vão surgindo a questão das letras, no caso dos egípcios, os hieróglifos, no caso dos sumérios, nós temos a escrita cuneiforme, que acredita-se uma das primeiras escritas a serem dominadas. Então, quais foram os fatores? Como eu falei para vocês, a questão da realização da contabilidade dos produtos, mas também dos impostos arrecadados. Há uma necessidade de manter isso registrado. Levantamento da estrutura das obras, o que foi feito, o que precisa ser feito. E a criação também, a necessidade da criação desses sinais numéricos, dos números, para a realização dos cálculos geométricos. Até uma curiosidade, daqui a pouco a gente vai estudar os povos pré-colombianos. A questão do uso do zero foi utilizada pelos maias em primeiro lugar. Depois foi visto com mais ênfase por outros povos que foram adotando números daqui, números dali, até surgiu o sistema que a gente utiliza. Desenvolvimento da escrita, qual seria a utilidade? Registro tanto das ideias quanto dos sentimentos, né? O que se pensava naquele momento, o que estava sentindo. Uma forma também de comunicação, passar uma mensagem. Questão do livro dos mortos dos egípcios. Tinha uma mensagem a ser passada, a questão da vida após a morte, como eles enxergavam. O conhecimento das diferentes experiências humanas no passado. Por meio dessas escritas, que foi necessário o estudo de muitas pessoas para compreenderem esses símbolos, é que nos permitem entender como que funcionava o nosso passado. No futuro, talvez, como diz o Zezinho, novas gerações irão conhecer como a gente vive hoje por meio do que a gente está deixando escrito. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo a situação de pandemia, nós estamos deixando registrado como é que está acontecendo, tem tantas informações, tanto na internet, jornais, livros que estão sendo escritos sobre esse momento. Mais tarde as pessoas irão ler
por meio de tudo isso que está sendo deixado e entender o que a gente estava vivendo, quais eram as nossas ideias e sentimentos em relação ao que estamos vivendo hoje, ok? Na próxima aula, nós iremos entender um pouquinho sobre a questão do povoamento da América, o povoamento do nosso continente. Como esses primeiros seres humanos que surgiram lá na África, eles vão chegar até aqui? Será que por meio de barco eles vieram andando? Como é que foi? Como é que aconteceu? Eu conto para vocês como que aconteceu na próxima aula. Existem três teorias sobre essa vinda desses seres humanos para cá. E eu conto para vocês ainda qual que é a mais utilizada, tá ok? Agora vamos para as atividades, por isso muito importante ter registrado todas as informações referentes a esta aula. Bons estudos a todos, um abraço, até a próxima e tchau!